tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 26 de outubro de 2009, segunda-feira, verbete 1367, 4 páginas, 43 logias e 10 máximas. O tema, invalidez parapsíquica, dentro da parapatologia. A invalidez parapsíquica é a qualidade, estado, condição de inválido, com incapacidade física ou mental, impossibilitando a autovivência espontânea direta das manifestações dos parafenômenos autoconvincentes, em geral do universo da autoparapercepciologia. A consciência espontânea e sinceramente opositiva ao pleno exercício das automanifestações dos fenômenos parapsíquicos. A incapacidade pessoal da aplicação das parapercepções avançadas, a incomunicabilidade interdimensional, o nível da inteligência evolutiva pessoal, a falta da autovivência do estado vibracional profilático. Agora, a falta do curso intermissivo pré-ressomático, a condição da consciência parapsiquicamente não desenvolvida, a impossibilidade pessoal das práticas interassistenciais da TENEPS, o acidente de percurso parapsíquico, as sequelas energossomáticas. E por aí nós vamos. Eu li aí a metade só da parafatologia. Agora, na argumentologia, na caracterologia, nós falamos sobre 5 categorias mais comuns de processo patológico capaz de afetar o desabrochar, o afloramento e o desenvolvimento da paraperceptibilidade da consciência, seja homem ou mulher. Frase enfática. A autoparaperceptibilidade válida e teática é condição de alto desempenho evolutivo, prioritário, indispensável à consciência, depois de determinado patamar de autodiscernimento. Você já se classificou quanto à paraperceptibilidade? Você demonstra validez ou invalidez parapsíquica? Agora, nós temos aqui as perguntas. Tem uma filha de 18 anos que desde 2007 apresenta depressão. Já fez tratamento, tomou remédios e melhorou. Agora diz que não irá mais à escola, dorme o dia todo, é agressiva com o irmão, com quase todas as pessoas e principalmente comigo. Mas com o avô é muito delicada e amorosa. Não sei mais o que fazer. Por favor, preciso da sua ajuda para ajudar minha filha a superar essa. Primeira coisa, ela deve continuar o tratamento, ainda está doente ainda. Isso ainda não melhorou, não. Agora, é preciso de ver se ela entra também na questão da depressão mesmo, para ficar quieta, escondida em casa, autista, etc. Tal. E esse processo de agressividade mostra que é a fase de excitação. Ela ainda não melhorou nisso. Precisa examinar com calma. Qual a relação da motivação, do trabalho e do lazer com a projeção lúcida? A projeção faz a pessoa ter expansão da consciência. Tendo expansão, ela melhora a motivação e ela se dedica mais ao trabalho, à vida dela com mais prazer. Se a arte é uma forma de se expressar a emoção vivida na vomitação, como é expressada a afetividade vivida? Não, a afetividade aí é um processo da pessoa e o modo dela. Cada um tem o seu modo de se manifestar. E o processo de arte, nem sempre a pessoa vai mostrar que ela está sentindo bem ou que a vomitação melhorou através de processo de arte. Ela pode apresentar através da assistência. Ela quer agradecer, ela fica grata ao processo cósmico. Não é bem assim, não. Agora, hoje eu tenho aqui uma listagem das pontuações do balanço das atividades realizadas na Brinquedoteca Itinerante de 10 a 17 de outubro, a Semana da Criança, lá no Cataratas, Shopping Cataratas. 8 dias de atividade, 66 horas de oficina, 648 crianças participantes. Eu estive lá e vi
Realmente é um movimentão. 12 países de procedência das crianças, 6 estados brasileiros, 13 cidades do Paraná, 3 idiomas, 26 tipos de atividade, 36 monitores, 1.400 brinquedos construídos, 648 kits do pesquisador distribuídos, 540 histórias em quadrinho, que também deram, 648 jogos de memória foram distribuídos, 114 artefatos do saber em exposição, 37 livros e 87 objetos, 33 tecas divulgadas, 5 instituições parceiras, uma matéria publicada na Gazeta do Iguaçu. Um senhor movimento, o maior que já foi feito aqui, a meu ver. Né? Agora aqui nós temos um assunto da internet, do Globo, crânio de idoso que usou placa de metal na cabeça por 50 anos, se regenera e surpreende os médicos. Um aposentado que teve parte do seu crânio removido após sofrer 2 acidentes de carro na década de 50, surpreendeu os médicos britânicos. Eles descobriram um osso novo abaixo da placa de metal que havia sido colocado na cabeça do aposentado. Agora veja, isso aqui faz lembrar o quê? Macrossoma. Pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido. A gente não sabe, é um caso de estudar. No ano passado, os médicos constataram que a placa do aposentado estava brotando no alto da sua cabeça. Os médicos enxertaram pele para cobrir a ferida, mas resolveram remover a placa de metal após perceberem que o enxerto não estava mais surtindo efeito. Durante a operação, os cirurgiões descobriram o que havia acontecido. O osso havia crescido embaixo da placa de metal e o crânio estava regenerado. Até então, só um caso de regeneração de crânio de um adulto havia sido registrado. Aparece aqui a fisionomia do homem, com a cabeça para cima e tal. Cresceu o osso dele. De modo que é um caso que era para a gente estudar, né? Macrossoma é uma hora dessa. Agora, aqui está uma hipótese que é a minha, que eles confirmaram agora, um negócio que eu falo disso faz mais de 6 décadas. Mulheres bonitas diminuem a função cerebral dos homens, mostra a pesquisa. Os homens realmente perdem a cabeça quando estão na presença de uma mulher linda. É o que indica que estudo feito na Holanda pela Universidade Red Hound, publicado no Journal of Experimental Psychology, a explicação é simples. Segundo os pesquisadores, como os homens passam a gastar maior parte da função cerebral para impressionar a mulher, eles acabam ficando com mais dificuldade para soletrar, somar ou até mesmo falar coisas inteligentes em uma conversa casual. Quer dizer, uma mulher bonita põe o homem burro. Eu já falava isso há 50 anos. Eu via isso no processo nosso de estudo. Entre os estudantes acontecia isso. Agora, é por isso que a gente falava, uma mulher perturbadoramente bonita, quer dizer, um perigo. Cria um problemão. Eles têm razão. É um processo sério. Gente, aqui, ó, eu quero falar para vocês esse negócio de skinhead que a gente está vendo. Isso aqui é o diário de um skinhead. Esse livro é terrível. É o cara que se infiltrou no meio do skinhead, lá da Espanha, e relata tudo que aconteceu, mas detalhes com os nomes, tudo que tem. Mas eu só queria mostrar para vocês como é que esses caras são tudo com os réus. Os jovens que estão mexendo com isso, dá até pena, esses da Espanha, são totalmente irracionais. Olha só esse trecho. Quanto a Ku Klux Klan, tratava-se de um sonho em que aqueles neonazis vinham trabalhando há vários meses. Quer dizer, estavam instalando a Ku Klux Klan na Espanha. Entende? Já tinham feito contato com o escritório secreto de captação da Ku Klux Klan em Chicago. Agora, por meio do qual pretendiam formar uma célula na Espanha. O mais ridículo de tão insólito projeto é que, se estivessem nos Estados Unidos, tanto esse como aquele, ele está dando os nomes aqui dos neonazistas,
seria objeto de desprezo e de violência dos cavaleiros da clã, que inclui os hispânicos na lista de subhumanos, juntamente com negros, judeus e mestiços. Vocês estão entendendo bem? Quer dizer, se eles forem aos Estados Unidos, eles são perseguidos pela Ku Klux Klan. No entanto, na Espanha, eles querem criar a célula da Ku Klux Klan. Durma com um barulho desse. Uma coisa irracional. A palavra que ele usa aqui, ó, ridículo e insólito, projeto insólito. O negócio é terrível. Agora, só tem besteira com esse povo. É incrível as bobagens que ele fala aqui. E ele raspou a cabeça, tudo, bancou skinhead, foi lá. E estudou tudo. Agora, ele escreve muito bem. Esse cara aí é um grande jornalista. Um dos grandões que tem lá. Não é fácil, não. Ele chama Antônio Salas, mas isso, eu não sei se é o nome dele, porque está tudo com pseudônimo. Agora, outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, nesse livro aqui sobre o feudalismo, está falando uma das coisas que isso aqui eu lembro da minha... Isso aqui é que mexe comigo em 1100. Agora, ó, estão confirmando o negócio. A partir do século XI e XII, os usos da escrita transformam-se e diversificam-se. A produção de manuscritos aumenta de modo considerável. Na França do Norte, ela é quadruplicada entre os séculos XI e século XII, e ainda dobra durante o século XIII, porque era só a igreja que podia escrever, vocês sabem, né? Ninguém podia estar mexendo com coisa de escrita. Agora, a partir do século XI, começou a abrir o negócio, foi o processo da reurbanização. Isso aqui é a maior prova. Uma das coisas que está procurando nesse livro é ver se falava isso. Aí aqui está falando direitinho, do jeito que é que eu pensei. Vocês estão entendendo? Que é no século XI. Agora, para nós, isso era muito importante. Os negócios que eu estudava sempre foi trabalhando com o problema da escrita, né? Então, aí, a maior demonstração e prova da realidade, século XI, aquilo que eu falo, de 1100. Negócio sério. Na caracterologia são citados o esplênico chakra e o fronto chakra em relação à invalidez parapsíquica. Poderia relacionar os demais chakras com a invalidez parapsíquica? Esses dois chakras citados são os mais relevantes em relação à invalidez? Sim. Você tem que ver o seguinte, o esplênico chakra é o que esparrama a energia. E o fronto chakra é aquele que demonstra se a pessoa tem clarividência ou não, é o mais comum. Agora, a invalidez às vezes existe por causa dos bloqueios, principalmente do umbigo chakra, cada parte aqui vegetativa da pessoa. Então isso aqui bloqueia as coisas que vai pegar no esplênico chakra, então o negócio não sobe. A energia não funciona bem, fica travada. Como reverter de maneira eficaz e poderosa o estado de invalidez parapsíquica, removendo o mais rápido possível esse bloqueio? Isso é viável em pouco tempo, no caso da pessoa na meia-idade? Olha, a idade da pessoa ou o sexo da pessoa não interessa. Isso é viável rapidinho para qualquer pessoa que queira, desde que ela vai usar o seguinte, ela usar o estado vibracional e começar a trabalhar com o estado vibracional positivamente. Se ela faz isso, ela consegue dominar a insuficiência e a casca grossa, ou o casca grossismo, né? Ou a casca grossura da pessoa, do ponto de vista parapsíquico. Você quer falar? Professor Valdo, aqui na interaciologia, o senhor podia dar um exemplo dessa interação patológica, trauma somático e invalidez parapsíquica? Aonde que está isso? Interaciologia. A interaciologia. A interação patológica é trauma somático e invalidez parapsíquica. Por exemplo, uma coisa interessante é o seguinte, uma pessoa, por exemplo, ela era garota, ela estava brincando no estacionamento do carro. Um carro vem e bate na testa da criança. Ela cai para trás. A partir daquele momento, bloqueou o processo de fronto chakra, todo o parapsíquico dela foi para o espaço. Tem o caso também daquela pessoa que teve um processo na área do baço e etc. tal, um processo esplênico, né, que é a coisa. Com isso,
alterou o problema da distribuição da energia consciencial. Isso também pode bloquear. Estou dando 2 exemplos para você saber como é que é. Uma pessoa que já tivesse parapsiquismo antes, e mais adiante tem um acidente de percurso e fique cego, por exemplo. Isso vai Eu não estou entendendo bem. Uma pessoa tem parapsiquismo, por supor. Sim. Mais adiante tem um acidente de percurso e fica cego. Isso altera alguma coisa? Altera, né? Por causa do processo de medo. Onde tem medo é bloqueio. Medo, por exemplo, é o principal obstáculo para uma pessoa sair do corpo. Mas ela ficou cega. Qual é a questão do medo? Como é que é? Ela ficou cega. A pessoa ficou cega, entendeu? Tem um problema nos olhos, ela ficou cega. Eu não entendi a questão do medo que o senhor colocou. Sim, mas o problema é o seguinte. Esse caso aqui que mexe no front chakra pode desenvolver e melhorar com o tempo. Mas a pessoa fica bloqueada às vezes. Quando a criança assim passa, só lá para os 30, 40 anos que melhora. Eu já tratei de gente, nós temos gente aí que trabalha com a gente, já passou por isso. Parece que eu já vi mais de um caso. Mas se a pessoa é adulta... Não, depende dela. Mas às vezes continua, até morrer. Até a dessoma. Fica bloqueado. Bom. Professor, ontem o senhor falou sobre a questão... Eu saí um pouquinho mais cedo, mas uma das últimas coisas que o senhor mencionou foi a questão de que o macrosoma, às vezes, ele vem para atender algo trivial. Nem sempre é efetivamente... É uma coisa que seja do grupo evolutivo que interessa ao grupo, mas uma coisa que é, aparentemente para nós seria normal, fácil, vulgar, mas que atende mais de uma pessoa. Por exemplo, o caso do Chico, ele tinha macrosoma para fazer assistência dele dentro dos processos tudo de Tacona. Então, nem sempre o macrosoma é um processo mais pró-evolutivo, a maior. O macrosoma mais avançado ele é mais raro. Okay. Agora, esse comum, eu não sei quantos tem, não sei, nunca pude fazer experiência disso, eu não tenho uma ideia demográfica ou do universo que isso atinge, eu não sei. Tem que estudar. Está claro? Valdo, na questão só do o século XI e XII foi uma questão que eu pesquisei bastante. O XI e XII houve uma relativa independência da escolástica em relação à tradição anterior. E houve uma abertura cultural, inclusive foi o início da ciência que desembocou no século XVII. O povo estava saturado com a igreja, porque a igreja que mandava no feudalismo. O maior poder que havia sempre foi do feudalismo, foi da igreja. E o movimento da Renascença, que antecedeu, começou no século XI, XII, XIII, depois ele foi evoluindo, porque a Renascença ela não apareceu assim de repente, ela teve e foi de XI, XII, XIII, XIV, depois foi evoluindo. E no século XVII foi a Revolução Científica Moderna, que aí ela expandiu, e depois foi expandindo até o Iluminismo. O processo nasceu aí. Agora veja, os filósofos estavam sempre por aí. Mas os filósofos... Eles mostram 3 tipos de filósofos, eu não sei se você sabe, mas você já deve ter ouvido isso. O primeiro deles é o seguinte, o Rousseau foi o filósofo que inspirou mais a Revolução Francesa. O Nietzsche foi o filósofo que inspirou mais a Gestapo e o nazismo. E o Marx foi o que inspirou mais o bolchevismo, que é o comunismo e o processo lá da Rússia. 3 filósofos com movimentos políticos diferentes. Agora o Marx também ele defendeu abertamente, que eu já li todo o Capital, ou a ditadura que ele chamou de proletariado, mas que nunca foi do proletariado, foi da dominação burocrática lá. Aí foi a pior, né? Que teve que matou mais gente lá do Stalin. Agora, eles pregaram também uma coisa que talvez, teoricamente, para o futuro, que vai até acontecer no Estado Mundial, mas só que eles impuseram isso e deu tudo para trás. Né? O que a gente prega para o Estado Mundial de socialismo, tudo, que eu também sou favorável, eles fizeram de uma forma totalmente distorcida. Não, fizeram de forma, tudo é tapiação. Demagogia política, né?
É igual o Brasil, falar em democracia no Brasil, besteira. Democracia nos Estados Unidos, bobagem. Não existe. Capitalismo selvagem que tem aqui. Existe relativa liberdade. Corrupciocracia, a asnocracia. Mas estou dizendo, é melhor isso do que o totalitarismo lá nazista ou totalitarismo marxista. É melhor esse arremedo de democracia, que não é bem democracia, é melhor isso, né, do que... Mas a pura está longe ainda, né, de acontecer. Agora, aqui da invalidez parapsíquica, que eu vi na definologia, tem a física e mental. Fora disso, existe alguma invalidez fora da física e mental, sei lá? Não, porque a mental aí nós temos que falar devido ao processo parapsíquico. Agora, veja, a verdadeira invalidez, no caso, ela é holossomática. Ela é multidimensional, ela é parapsíquica. Né? Agora, o problema é que é a pessoa. Então, você tem que ver o que ocorre com ela. Ela está bloqueada lá por causa das coisas. Agora, o problema maior mesmo, onde começa a invalidez, é no bloqueio cortical, das energias. É aí que o processo pega, onde se instala. E é o que ocorre mais. Dessas coisas todas, o que ocorre mais é o bloqueio do umbilico chakra e o bloqueio na cabeça das pessoas. Bloqueio que eu estou falando assim, enraizado, profundo, demorado, duradouro. Mas de qualquer forma não deixa de ser uma, sei lá, patologia, se a pessoa... Essa é a pior patologia que eu acho que tem. Porque se uma pessoa, ela abre o processo parapsíquico, aumenta as defesas, a imunidade, todos os recursos da pessoa, em matéria de lucidez, ela começa a melhorar o modo de viver. Então, ela fica mais rígida, sadia, equilibrada. O processo nosso é o seguinte: a multidimensionalidade da consciência é uma bênção para quem já conhece. Mas... E é uma, vamos dizer, uma tragédia para quem não entende. A bênção e a maldição, são as duas coisas que tem. A multidimensionalidade. Quer dizer, o problema não é o seguinte: muitas pessoas, já teve gente que já me falou isso, eu desejaria parar por aqui. Eu não quero evoluir mais do que isso. Eu já me sinto bem do jeito que eu estou. Para não ter que fazer trabalho nenhum, não se esforçar com nada, ficar na boa vida. Agora veja, isso é uma loucura. Né? Agora outra coisa. Gente assim. A eletronótica, ela está nessa condição de invalidez parapsíquica. É uma condição também patológica e eles, inclusive, fazem aí toda uma contraposição e colocam a gente como se fosse patológico. O melhor da história vai ser quando você começar a conversar com o povo, aquilo que o Lócio gosta de falar, lá pelo terceiro tempo, começar a ajudar o povo que está vindo aqui, que não teve curso intermissivo. E você vai virar para ele e falar assim: olha aqui, você agora vai fazer o seu autorrevezamento. Você estudou na eletronáutica, dentro dos elétrons, até isso. Vamos ver agora, dentro da conscienciologia, o que é que você segue daqui para frente. Então ele começa a mexer com o parapsiquismo, ele faz. Ele pode continuar trabalhando ali, mas com o parapsiquismo, ele vai fazer o quê? A continuidade, o revezamento, sem ter feito o curso dele. Vocês não acham essa a maior? Eu ainda não escrevi sobre isso, não. Eu estou com calma aí, que eu preciso de mostrar uns casos, mas é difícil mexer nisso. Tem que ir mais pela prática do que pela teoria, isso? Porque a teoria só com... Um dia eu vou clarear isso aqui mais para vocês com calma. Pensem no assunto até lá. Isso que eu estou falando para ele. Os nossos amigos da eletronáutica, eles vão acabar batendo por aí. Pode esperar. Professor, eu recebi um e-mail muito interessante de uma pessoa que tem interesse nas ideias da conscienciologia lá de Uberlândia. E ela pergunta: como eu faço para me integrar, para conhecer as pessoas, conversar com as pessoas? E aí eu pensei naquele grupo que o pessoal está organizando, a Central de Acolhimento do Voluntário. Lógico. Talvez fosse interessante, mesmo o pessoal estando fora, né, agora, utilizando ele como exemplo. Fazer chat aí na internet desses boboca que tem. Isso aí é um perigo.
Essas conversações da internet são de morte. Aham. Tem que ver o que é que faz com Sim, isso. sim. Não, a pessoa me Se a pareceu... pessoa só fica nisso, daí a pouco nós vamos servir de Sim, arma para essas bobagens que o povo sim, faz. sim, sim. Não, tem que saber Já abriu o delimitar, olho. né? Sim. Mas fazendo essa triagem, Toda talvez... vez que conversar, preciso falar que existe laboratório, existe curso, tem uma parte prática para a pessoa vivenciar. Ok. Processo de conscienciologia, antes de mais Fazer nada, é arrancada teatro. inicial. Sim. Mas é uma boa, sim. Vamos trabalhar, vamos ajudar um pouco. Que grande puder. Então é por aí. Tá certo? Ok. Sovaldo, você podia explicar melhor essa lógica da escrita no século a partir de 1100 e das reurbanizações? O senhor diz que é uma prova. É o quê? Desassédio? Sem escrita não teria desassédio. Presta atenção. Se a pessoa estudar, não vai. Como é que ela vai estudar sem escrever, sem ler? Mas aqui eu tinha entendido que a escrita em si já era uma consequência. Já é. Mas veja, mas como? ela não. É por causa da expansão. A partir do século XI, começou a expansão do processo. Saiu de dentro das igrejas, das paróquias. Está entendendo? Aquele negócio das ábsides. Saiu de dentro desse negócio, da sacristia. Entende? E começou então a aparecer outra coisa. Isso já tinha livro. Isso aí é antes do Gutenberg, mas já tinha livro. E eles começaram a fazer as reproduções dos livros em maior número. Ele explica isso tudo aí. Agora, isso seria então um investimento maior dos amparadores, De mental já soma, ajudando... tinha que sair para dar um jeito para aquele povo que tinha tanta cabeça e que não usava. Está só usando o músculo, bíceps, mais nada. Tudo operário, plebeu, etc. Tal, e fora da igreja e fora da monarquia, provavelmente dito. Então, por exemplo, a própria aristocracia tinha muita gente burra no meio, muita gente apedeuta, totalmente. Então, pensa bem, são bárbaros no meio da aristocracia. Outra coisa, vocês sabem que tinha uma opção também de gente da própria monarquia que não tinha muita cabeça para nada. Eles arranjavam até os preceptores, os filósofos para trabalhar com esse povo, né? Sempre foi assim. Então, a hora que começou a sair, que o povo viu o gosto pelo processo de escrever, de relatar as coisas, de registrar, a coisa mudou. Isso foi o século XI. Sem isso não teria nada. Nem iluminismo, nem renascença, nem enciclopédia, não teria nada. Nem Revolução Francesa, nada disso. Ô, Valdo. Pois é, escolar. Valdo, o papel chegou na Europa no século XI. Foi. Então também ajudou. Porque eles usavam muito outras coisas, né? Agora, houve uma modificação de processo de papiro, né? Vários tipos e tal. Mas o problema todo foi aí. Um caso sério. Pergaminho, né? A pele dos animais. Agora, foi de 1100. Então a gente via que havia o início da reorganização. Você está entendendo? Você ouvia o galo cantar, mas não sabia bem como é que era, onde, nem o canto dele, se era Gasmizé ou se era Rhodes. Entende? Você não sabia qual o tipo do galo. A gente já havia. A coisa estava começando a aparecer. Agora, são vocês, né? Vocês. Vamos lá, fazendo força. É isso. A gente via estar brigando na Itália lá, tal. Tudo quanto é jeito. Aqueles condados, os bizantinos, aquele povo todo que tinha. Pois é, não, a Itália o negócio era sério. Agora, eles estão tendo muita sorte. Você já pensou, a Segunda Guerra, como é que eles não quiseram bombardear o Vaticano? Já pensou? Meter uma bomba lá, uma só, daquelas grandes, e acabar com um monte de coisa. Seria terrível para muita gente. E olha, teve bomba por lá. O próprio brasileiro tiveram matando gente lá no Monte Cassino, todo lado da Itália. Agora, tudo por causa de um doido, né? O fascismo lá do Mussolini, né? Totalmente pirado, cara. E o Hitler adorava o Mussolini, esse que é o pior. Foi.
Os afins se atraem. É possível um acidente facilitar ou aumentar o parapsiquismo? Sim. Tem gente que tem acidente, eu já falei aqui os piores, né? O negativo. Mas tem outros que a pessoa tem um acidente, vai para o hospital, passa 3 meses, começa a ter projeção, vê as coisas que ela não tinha parado para pensar. A doença fez a pessoa toda traumatizada, politraumatizada, lá cheio de coisa, tudo. Ele começa a ver as coisas, a pensar na vida, muda tudo. E isso às vezes foi por causa do acidente. A politraumatismo. Aqui na argumentologia, no item 4, geneticidade. Pelo que eu entendi, então, além do componente paragenético, tem um componente que é genético mesmo. Geneticidade. A herança genética sem nenhum precedente parapsíquico e sem ancestral, um desenvolvimento paraperceptivo notável. A família nuclear, casca grossa. No histórico da árvore genealógica da consciência, em condição desfavorável às vivências em geral da parapercepciologia. O que você quer saber? Eu quero saber como funciona essa característica genética, puramente genética, no parapsiquismo. Não, porque o problema todo é o seguinte, todo mundo tem parapsiquismo. E isso já vem desde a antiguidade, já se falava nisso. O próprio Allan Kardec falou nisso. Todo mundo tem. E outra coisa, ele também achava que todo mundo é médium. Todo mundo tem uma predisposição para o processo. Agora, isso já está provado também desde a antiguidade, que a genética influi nessas coisas. Então, por exemplo, você vai pegar uma família que a genética é boa em matéria de memória. Todo mundo da família tem uma boa memória, sabe? Isso aí vai ajudar todo o parapsiquismo intelectual. Você pega outro que todo mundo da família é fortão, tipo gigantão. Se a pessoa souber mexer com aquilo, ela pode melhorar o processo da ectoplastia, que às vezes tem na família. Então, a predisposição genética para desenvolver o processo. Você entende? A genética vai influir, então, na própria constituição dos chakras, né? O do holochakra, né? Tudo. É no holossoma. Agora, veja. Todo o corpo que você recebe da árvore genealógica que você arranjou aí da mamãe e do papai, aquilo ali vai ajudar ou vai bloquear o seu desenvolvimento parapsíquico, por causa do holossoma. Então, a predisposição é essa. Eu sempre recomendei, quando as pessoas querem desenvolver o parapsiquismo, para dar uma olhadela na sua família, a genealogia. Ver quem é que foi médium, de que modo que era. Ele era médium de quê? Por quê? Trabalhou em quê? Qual a modalidade do parapsiquismo que a pessoa tinha? A minha família tinha. Eu sempre falo que havia um que fazia responsório. Eles levavam as coisas de uma pessoa e ele falava tudo sobre ela. Quer dizer, o homem era clarividente, fortíssimo. Agora, ele sempre contava a piada lá do negócio da peça que levaram. A pessoa chegou, tudo de caso pensado, para testar o meu parente lá. Então, porque ele morava numa fazenda. Então, eles saíram do comércio, que era a comarca, a cidade, e foram lá, no distrito onde ele vivia, na fazenda. Aí chegaram, tinha aquele monte de lenço disso, o pente do outro, o outro não sei de quem, tudo. Então dava e ele ia respondendo. Deram aquele monte para ele, da mesma família. Agora, no fim, depois de ele ter respondido 14, 15, sei lá quantos, ele pegou uma coisa no fim e tinha uma fita muito bonita no negócio. Ele levantou assim a fita no fim e falou assim, agora esse aqui está com 42 bernes. Não pode tirar tudo de uma vez, não. Tire em 3 tempos, senão vocês matam o cachorro. Aí os caras foram lá, beijaram a mão do cara, tudo, porque eles fizeram de propósito. Era o único que era do cachorro. O resto tudo era de gente. E o cara bateu em cima. Agora, isso tudo é década de 20, 30, no interior lá de Minas. Está entendendo? O cara era bom, esse da família. Nós tivemos vários assim. Isso foi para o lado aí, esse aí era para o lado dos Vieiras, sabe como é que é? Agora, pelo lado da minha mãe lá, que era dos Rocha, Pinta, etc. Tal, tinha esse meu avô, mas o que aconteceu com ele? Ele virou, acabou sendo lá, era delegado. Depois ele vê soma, fica daquele jeito, mas ele
arrumou a Maria Cândida, aquele negócio todo. Então, veja, eu de um lado e do outro, da mãe e do pai, eu tinha gente. Você está entendendo? Na genética. Até que ponto que isso me ajudou? Eu não sei. Isso aí é secundário, porque se o parto que eu tive, o processo todo, foi difícil, laborioso, isso tudo foi por água abaixo. Agora, então, sobre isso mesmo, professor, se tem, por exemplo, na família, uma pessoa que é curandeira, né? Ela trata as pessoas com câncer, esse tipo de coisa. Isso, de uma certa forma, então, a gente tem que correr atrás porque é um certo nível de responsabilidade. A tendência que, às vezes, você tem a partir daquela genética. Sim. Agora, precisa localizar essas pessoas na árvore genealógica, né? Saber o que é que aquilo influi em você. Sim, a proximidade também, né? Não é direto. Agora, na minha família, muita gente sensitiva. Muita gente mesmo. O processo de mexer com a energia da passa, que o negócio todo, é comum isso aí, meu povo todo. Entende? Outra coisa, a parte artista, os artistas todo mundo músico, aquele negócio, tudo é por causa dele. Um monte de gente fazendo música, compondo, isso tudo é mediunidade. Você sabe como é que é. Professor, então, essas coisas tem. Ontem o senhor falou um pouquinho sobre a questão do entrealinhamento, sobre aquele verbete. Eu não sei se no final foi um pouco mais aprofundado. Você está entendendo? Itemização. Outra coisa, eu já escrevi o verbete. Interitimização. Agora, demorei 3 horas para escrever o verbete. Deu um trabalho danado. Entende? 3 horas. Itemização. Itemização? Itemização. Item. Ah, de item? Ok. Ela ainda não entendeu nada. Não, já peguei. 2 int. O senhor deu umas técnicas lá no verbete? O senhor coloca algumas técnicas para nós lá no verbete? Não, eu explico algumas coisas, mostro o que é que pode. Agora, eu escrevi um monte de coisa. A pessoa pensar. Pelo seguinte, já que você quer estudar, deixa eu te falar. Existe aí, deixa eu pegar aqui, para te falar, homenagem a Fafá, né? Vamos dar uma de mão. Existe aqui 2 verbetes sobre esse assunto até um certo ponto. Entende? Deixa eu só ver aqui. Tem 2 verbetes. Eu não sei se você lembra dos 2. Um deles é sobre... Não é. Tem um dedo que é com I, eu acho que o outro é com R. É preciso ver aqui com calma. Mas são 2 que falam bem essas coisas, bem claro. Agora nós temos que procurar aqui, que talvez num deles já esteja revertendo para o outro, mas é preciso ver com calma. Eu só sei que tem 2. Mas eu teria que procurar aqui com calminha para ver. Entende? Eu acho que um é com R e o outro é com I, alguma coisa nesse sentido. Agora, tem coisas assim, por exemplo, o registro eterno tem relação com isso aí. Entende? Mas não é totalmente. Esses outros 2, não. Eles têm relação já direta. Mas eu teria que ver. Um deles eu já achei. Era aí que eu vou te mostrar. Mas é que está no outro volume. Mas você olha aí, você tem aí os 1000? Eu tenho enciclopédia. Então pega lá. Retrosenha pessoal. Retrosenha. Eu sabia que tinha um de R. Agora parece que tem um de I. Mas eu preciso de ver aqui qual que é. Retrosenha, só esse você está falando a mesma coisa, já de cara. Só tem. Que a abordagem é outra, a faceta é outra. Aquele negócio da nuançado. Está nuançado, de nuança. Entende? Agora aí é muita coisa que tem aqui, teria que ver com calma. Precisa de ver aí se na remissiologia não está falando dele. Okay. Alguma coisa com I. Que tem um outro grandão de I.
Mas agora, atualmente, eu não posso estar lembrando de todos os verbetes. Eu estou trabalhando com 1511 no dia de hoje, 1512 no dia de hoje. Esse verbete aí foi o 1512, número para mim. Mas existe um outro, precisa de ver aí, com calma. Olha no I, porque o I tem muita coisa. O I é desse verbete hoje, invalidez é no I. Mas eu não sei aqui qual que é, não. Isso aí o outro tem que ver. Pelo menos o processo da criptografia, né? Hein? O processo da criptografia, de uma certa forma. Né? Agora, se eu vou pesquisar aqui. Então. Ok. Você vai achar todos eles aí. Olha aí, você está com os 1000 verbetes. Esse outro verbete também está nos 1000. Eu acho que está, pelo menos eu acho. Não cheguei a achar ali. Agora você pega a senha que já vai te dar uma ideia. Agora, ó, só para você ampliar a sua heterocrítica, quando eu vim discutir aqui o verbete, você pega o verbete e compara com esses dois em médio e tal. Tá. Vamos ver o que é que vai dar. Ok. Agora, esse último é superior aos outros dois. O assunto é mais ou menos o mesmo, mas ó, é outro nível, outra abordagem, outra condição. Entendeu? Você vai ver depois. Por isso que é que eu trabalhei mais. Uma outra coisa, vocês não ficam pensando que eu não vejo os outros, não. A maioria eu vejo antes. Esse aí eu peguei 40 verbetes para estudar. Antes de mexer. 40. Eu calculei lá, fui contar, tinha 15, depois 15, depois arranjei mais 10. Agora, dos 40, eu selecionei 15 para colocar na remissiologia. Okay. Tudo pensado, escolhido, direitinho. Então, hoje melhora muito. O quê? Ideia sutil? Ideia sutil mas não é esse, não. Não, é outro. Hein? Não, também não é esse, não. Não é não? É outra coisa. Reversão existencial. Tem mais um. Eu sei que tem mais um forte aí. Riscomania, aí saiu. Entende? Agora, eu sei até a minha página lá de certas coisas, que tem, onde eu sei que tem, mas não resolve aqui, isso aqui é outro. Porque às vezes eu não guardo os nomes, eu guardo a página, o número. Porque você sabe que número é mais fácil de reter, né? Porque, hein? Ainda não é. Esse aí chega perto. Mas tem um melhor do que esse. É isso aí. Acho que esse aí é um deles, mas não é o que eu estou falando, não. Tem um mais sério. O negócio é pesquisar. Agora, a hora que eu vim discutir isso aqui com vocês, vocês vão ver o alcance disso. É muito maior. Uma outra coisa, aquilo que a turma estava falando ontem, tem relação com isso aí, tá? Tem relação. O processo do auto-revezamento tem relação com isso. Tem. O negócio é muito mais sério. Okay. O auto-revezamento também. Inclusive isso que eu estava falando com o Arlindo sobre o auto-revezamento, os eletronóticos, tudo tem relação com isso. Agora, nós precisávamos de eu poder arranjar alguns com 5 baia, ou algumas coisas para falar, não, esse, pronto, é o verbete tal, porque assim eu entupi a boca de todo mundo. Entendendo? Vocês iam pode ficar à vontade, estudando. professor. Entupi a boca. Mas você sabe, é duro, né? Isso aí está pedindo muito. Vamos ver, né? Com o tempo. Nós ainda temos uns anos pela frente, vamos ver o que vai dar. Pode ficar à vontade. Aí tem umas pessoas que eu sei que não teria problema, né? Vamos ver o que a gente faz. O quê? São as cobaias, tudo tipo hamster. Entende? Eu estou precisando de macaco rezos. Macacas rezos. Você está entendendo, Miguel? Coisa forte, senão não vai não. Agora, hamster, coisinha à toa, como é que eles chamam lá? Porquinho da Índia. Bonitinho e tal. Isso não é a mesma coisa. Professor, Sim. Aqui, Rosa. Professor, existe uma correspondência bionívoca entre o soma e o psicossoma quanto aos chakras?
Sim. Existe para-chakras? Sim. Por exemplo, na questão do psicossoma, você usa energia ao modo que você pode, mas ele reproduz até um certo ponto os processos de chakra para a pessoa se manifestar. O psicossoma é transfigurável. Ele se movimenta de tudo quanto é jeito. Entende? Então, essas coisas existem. Agora, ó, você já viu esse negócio da gente falar em íncubus, súcubo? Já viu falar, por exemplo, que Exu, por exemplo, aparece com várias formas, etc. Sim, isso tem falado. Existem outras coisas também. Existe o Xanjuan. Isso aqui eu acho que eu nunca falei aqui. Você sabe o que é Xanjuan? Não. É o santo que vira, que muda. Existe isso. Xanjuan. Ele se transfigura. Então ele aparece uma hora de um jeito, outra hora de outro. Ele muda. E para melhor, às vezes. É assim que eles falam. Isso também é da Idade Média. Na Idade Média eles estudaram o Xanjuan. É Xanjilin, de change, de mudança. No caso de mudança. Sei. Sabe como é que é? Transfigura o psicossoma, né? Eles usavam, às vezes, mais em francês. Mas o negócio era aí. Era da Itália por causa do processo da igreja. Mas dava lá o changelão, que era da mudança. Changing. Seria a transfiguração do psicossoma, né? Então você vê, aí ó, você tem o íncubus e súcubo, que vem desde muito antigo, da antiguidade. Tem esse changeling, que é da igreja. Tem o Exu, que é da Umbanda, né? africano. Tudo é a mesma coisa. Agora veja, nenhum deles explica a transfiguração do psicossoma, nem sabe disso. Eles veem os efeitos, mas não sabem o que ocorre aquilo. É que eles falam, quer dizer, eu estudei, segundo Allan Kardec, que muitos se apresentam como esses pais de santos, negros, e às vezes são até bem mais elevados, mais evolutivos, né? Ali é para ajudar, para ajudar. E aparecem no centro de Umbanda com objetivo de assistência, né? Também. Mas agora a maioria aparece má intenção. Professor, ainda sobre a invalidez parapsíquica, dentro desse mesmo assunto que eu abordei, no caso de um parapsíquico já mais evoluído, ele sofre um acidente e ele perde justamente essa questão do frontochakra na testa, ele perde essa parapercepção. Ele, como já tem esse parapsiquismo já evoluído, ele pode continuar efetivando através do... Quem tem parapsiquismo evoluído, ele supera o corpo. Pois é, porque aí a paragenética supera a genética, vê se me entende. Então veja, o mental soma supera o soma. É o processo aí a holossomática. E mesmo... Então isso aí é quem já está além do processo. Então todos esses acidentes são secundários. E com a ajuda também do para-chakra, né? Do psicossoma. Não, né? ajuda principalmente do mental soma. Aí o mental soma faz tudo. Fala, quanto mais você fizer a sua pensionização no PEN, melhor. Divida o mental soma. Quanto mais discernimento você colocar nas coisas, melhor. Divida o mental soma. O mental soma, ele desenvolve mais rápido tudo que diz respeito ao parapsiquismo. Se uma pessoa trabalhar com parapsiquismo intelectual, ela desenvolve tudo mais rápido do que com parapsiquismo físico. Mexer só com energia, com fenômeno de efeito físico, olorização, qualquer coisa disso, a pessoa demora mais a desenvolver. Se ela desenvolver, por exemplo, a recepção do processo da telepatia extrafísica, ela desenvolve mais depressa. Óbvio. Pensa bem. Por isso, dentro desses processos de mediunidade, o mais desenvolvido que tem aí é a psicografia deles. Mas isso é fraco. A pangrafia é superior a isso. Então, professor, uma consciência que ela tem facilidade de clarividência viajoura, mas ela não se projeta com lucidez, ela não vê a saída do corpo. Quando vê, ela já está lá. Isso também é um retardo, mas né? Isso aí é o início da clarividência viajoura. É início, né? É início. Ela pode chegar a um certo ponto que ela tem projeção de corpo mental
lúcida do início ao fim. Você está entendendo? Entendi. O problema é esse. Agora, o caso, só de ter a projeção não quer dizer nada. O problema é ter projeção de vez em quando. Ver todos assim, os processos, né? Quer dizer, um negócio mais assim, natural. Isso aí é que é o mais difícil. Pois é. Agora, a gente vê que a semi-consciente já começa isso. O teleguiado, às vezes, já tem isso. Obrigada, professor. Pessoal, questão só do dicionário rápido. O Changeant, ele provém do francês changer, que é cambiante. Changer é mudar, né? Mudar. Mas o que mais? Não estou falando mais nada? Mas aí não, diz quero que ver, é você fala do cambiante, canjante. O anjo, ou o santo, ou qualquer não, coisa. Não, mas ele não dá tem isso, ele dá só que é cambiante. Agora, aí no caso é changelon. Mudança. Aqui, ó, em francês seria changelon. Agora aqui está escrito changeante, né, que é pronunciar changeant. Pois é, changelon. Mas é que isso aí, o povo não sabe disso. Isso aí é uma coisa da igreja que o povo, tem muita gente que nunca viu. Eu nunca falei nesse assunto aqui, porque isso aí é errado. Mas o que é que você queria falar, dona Dulce? O que a senhora queria? Sobre a questão da sequela energossomática, que o senhor colocou na parafatologia, eu queria entender, assim, do ponto de vista de outras vidas, de paragenética, o que pode... Tem gente que é casca grossa há um milênio. É isso que eu queria... é porque é mesmo que não tem então, experiência. por exemplo, ele pode entrar numa árvore genealógica e todo mundo tem sensitividade boa para a psiquismo. E ele não desenvolver bem. Entende? Porque não tem o traquejo, do parapsiquismo tem... dele. Ele tem raiva do processo. Tem gente que tem raiva quando você fala em sensitividade, mediunidade, multidimensionalidade, parapsiquismo. A gente tem ojeriza. Agora veja, essas pessoas geralmente são aquelas que o assediador tem medo de chegar perto dela. Elas são mais possessivas do que o possessor. Entende isso? Essas coisas todas existem. Agora, voltando a esse assunto do Changeant, enfim, desse... Changelon. Changelon, não sei. Essa questão da transfiguração do psicossoma, porque o senhor já comentou que isso só é capaz de fazer isso uma consciência mais avançadinha, assim, melhorzinha. Então, essa questão da relação dos santos religiosos, né, católicos, com as aparições, o senhor acha que tinha, então, tem um papel útil de algum esclarecimento? Essas coisas existem, mas isso é espontâneo. As pessoas têm aquela vivência, elas falam daquilo. Porque é em função da cultura, não é que eles se transfiguram? Mas agora é que existe aí os problemas todos da demagogia religiosa, né? O que eles fazem? É igual o negócio de chorar, lágrima de sangue, etc. O negócio das imagens, né? Agora, recentemente, tem uma moça que está com lágrima de sangue. Vai ver que é processo ocular, então, uma opção dela. Está na cara, né? Outra coisa, aparece a foto lá no negócio da internet, tudo. Agora, eu estava lendo hoje o material lá na internet. Esses que eu tirei, esses dados aí hoje eu li um monte desses assim. Tem de bobagem sobre a política, está incrível o negócio do Brasil. Incrível. As notícias que tem. Agora, tem umas pessoas que falam sem parar. Tem um cara aí que eu não sei como é que ele está vivo. Que ele fala da realidade desse governo. É jornalista? Não é fácil. Esse jeito é terrível. Ele já vem assim pelo título, eu já sei quem é ele. E outra coisa, mas tudo correto, baseado em fatos. Muito sério. Mas olha, quem mais aí que está aí com a invalidez parapsíquica atravessada na cabeça? Né? Quem é que está? Tem mais alguém? Quem é que está com o microfone? Sim. Está com tempo? Eu gostaria... Eu estou cheio de tempo. Está com tempo? Gostaria que o senhor falasse sobre o medo da projeção.
que traumas pode Olha, ser... um filho da mãe descobriu isso. Foi a Adriana, foi lá, ela viu. É indício multiexistencial. Pode olhar lá, ela viu. Eu sabia que eu não cheguei a ver o negócio disso, eu sabia que era com I, pelo menos. Eu lembrava que tinha um. Há muito tempo eu vi isso aí. Hein? Não está. Então é isso, não está. Já foi debatido? Não foi? Não, I'm sorry. Não está aqui quem falou. Vamos esperar. Que esse aí também é dentro da mesma linha. É indício multiexistencial. Vocês veem que o assunto é mais ou menos o mesmo. Sim. Veja bem, indício multiexistencial. E o outro, itemização. Veja bem como é que é. Você está entendendo? A itemização é o entrelinhamento, sim, que é o processo do autorrevezamento. Agora, você pode pegar lá depois e ver autorrevezamento, você vai encontrar vários verbetes também falando do assunto. Sim, eu estava olhando antes. Professor, aquele que o senhor falou do esquadrinhamento, o senhor vai trazer junto também? Estaria um pouco relacionado à visão? O esquadrinhamento está. Outra coisa também é esquadrinhadura, que é a mesma coisa. Sim. É o descortino, ou descortino. Entende como é que é? Isso também está aí dentro. Agora, tudo isso eu estou falando não é só para melhorar o problema de autorrevezamento das pessoas, não. O que eu desejaria é informar um pouco mais, ou pelo menos fazer um pouco, pensar um pouco mais, sobre o problema da cosmovisão. É aquilo que eu venho falando, que eu falei, né? Já faz alguns anos, eu falei assim, eu vou falar muito em cosmovisão aí, até o povo começar a pensar. Para sair da monovisão de topeira. Sim. Entendeu? Aquele negócio de ter a bitola visual. Tem que diminuir, tem que acabar com essa impressão e ampliar o problema. Diminui, entende? Vamos dizer, a repressão e amplia a cosmovisão. É isso que a gente está pretendendo. Agora, isso ajuda no momento que a gente faz pesquisar, associar tudo com tudo, buscar várias fontes para ir ajudando. Agora, uma coisa que você já deve ter percebido é o seguinte: hoje, se uma pessoa se dedicar a ver os verbetes com calma, sim, principalmente analisando a remissiologia, ela ganha com isso. Certo. Tem que ter paciência para fazer pesquisa. Agora, é uma espécie assim de pesquisa bibliográfica, muito sério. Escuta, você ressurgiu das cinzas, está com o cabelo e a barba, etc. Tal. Ou você esteve aonde? No Afeganistão? Como é que foi? Está tudo bem, né? Está tudo jóia, né? A glândula da tireoide está relacionada com o laringochakra. Uma consciência com bloqueio de tireoide poderá ter bloqueios com o desenvolvimento da comunicabilidade? Sim, não há dúvida que vai ter problemas. Às vezes pode ter, depende do que é. Pensa bem, se a pessoa tiver bosque, ela tem problema, às vezes até para falar. Entende? Se aquela evidência for útil, a casca grossa pode ceder pelo EV? Yes, como é que é? Of course, sure. Desde pequeno eu enjoo a viajar de carro e mais ainda de avião. Tenho tido crise de labirintite desde os 24 anos de idade, provocada tanto por estresse como por motion sickness. Tenho 53 anos e estudo a Conscienciologia há 5 anos. Como posso superar esse sintoma tão limitante em mim? Olha, o problema seu aí era desenvolver mais a sinalética, né? Principalmente a sinalética auditiva. Mexer, por exemplo, com a vibração timpânica, essas coisas todas. Isso pode melhorar, porque o problema seu aqui é da cóclea. Esse motion sickness, esse negócio todo, que é enjoo, né? Aqueles negócios todos que dá por causa de movimento. Isso aí tem um processo sério aqui. Agora, a pessoa já teve labirintite, quer dizer, crise de labirintite. Isso é típico. Então, o negócio era desenvolver a sinalética, mexer com as energias, captar as coisas.
Olha, eu te recomendo participar assim, de 10 acoplamentar. Isso aí ajudaria muito. E também os cursos de dinâmica, né, parapsíquica. Como o baço influi na manifestação das ECs? Pronto, sai dessa. O problema todo é o seguinte, não é aí que tem o processo de espalhar energia, não é através desse chakra? O que é que a gente vai explicar mais disso? O que a gente pode falar? Pois é, já falou tudo. Ali é a central. É a central do processo de energia, que espalha mais de todos esses chakras básicos. É por ali. Agora, nós chamamos que é o esplênico chakra. Isso aqui que é a base disso. Então, por exemplo, tem muita gente que tem, às vezes, alguma coisa no baço, tira o baço, etc. Então, aquilo muda. A energia fica, então, vamos dizer, acéfala. Vocês estão entendendo? Então, tem que mudar nisso. Vai para outro chakra, aquilo começa a funcionar, um outro mais forte. Agora, é preciso ver cada pessoa disso. Eu já vi algumas pessoas, inclusive homem, que houve um negócio no baço, ele era mais sensível no cardio-chakra. Qualquer coisa, sentiu o processo do cardio-chakra. Quer dizer, pode ser que o negócio espalhou pela emoção. Aí você sabe, é uma droga, né? Se fizer uma coisa dessa, porque qualquer coisa fica na base emocional da pessoa. Não é bom. Eu queria uma relação entre o EV, que é o circuito completo de energia, e esses circuitos que a gente faz localizados, assim, circuito, por exemplo, corono-fronto. O EV, ele é profilático também. Agora, esses circuitos pequenos, eles podem ser profiláticos ou eles só são curativos, assim, para desbloquear? Não, o problema todo, o ideal mesmo, Rosa, é a pessoa caminhar para matar mosquito com bomba atômica. Fazer geral. Tudo que ela vai fazer, ela fazer grande, ela usar mais recursos do que aquele necessário para desempenhar aquela função ou aquela atividade. Então, isso é que é o ideal para a pessoa entender o que é o arco voltaico. O arco voltaico é o ideal para isso, é tudo por atacado. Porque mexe no cérebro, é isso? Não, vai direto nos 2 hemisférios cerebrais, aonde dói, não fica dando passe de longo curso, mexendo com isso, com aquilo, isso tudo é bobagem. Pega onde dói e centraliza o processo da transmissão ali. Então, eu acho que eu tenho um auto-engano com relação a isso. Por exemplo, se eu estou com, vamos supor, eu estou com um problema no cardiochakra, eu acho que fazendo o circuito só próximo dele é melhor do que fazer o EV. Não pode ajudar, mas o processo nesse não você é. O tem ideal que limpar, fazer. porque às vezes aquilo é um bloqueio secundário de alguma coisa que está na cabeça. Tá, entendi. Então, eu tenho auto-engano com relação a isso. Então, o negócio vai melhorando, é assim, é com calma. Me conta, como é que você está? Tudo bem com você? Foi? Olha lá. Ficou meio alterada, não ficou? Mas depois assentou, né? Hoje ela estava lá com problema, eu passei o arco voltaico. Já estou querendo saber o que houve. Né? Filho de criação, você tem que estar sabendo, né? Senão que pai é esse desnaturado e tal. Hein? Ah, tá. Agora, a gente pegou no caso dela, estava bem claro, isso é raro com ela. A hora que ela chegou lá com aquela cara de paisagem, epa, vamos ver isso. Mas o problema é estar bem no cucuruto aqui, ó. Aqui. Agora, ela devia estar com kippah, alguma coisa. Sabe o que é kippah? Você sabe aquele negócio, né? Judeu com ele. Ou senão estavam querendo fazer a coroinha de padre, né, na cabeça dela, sei não o que era. Alguma coisa que era justamente aqui. Ó. Eu comecei a assimilar o negócio até limpar. Agora é a primeira vez que eu vejo nela alguma coisa nesse sentido. Pois é. Agora, ó, para mim, o negócio é antes da sua intoxicação lá. Sabe aquele negócio da intoxicação que eu falei aqui? É ela que passou. Agora, essa semana. A intoxicação da pessoa que foi numa tipografia, que tem amoníaco, amônio, foi ela. Ela que passou nessa. Ela foi lá para ver o livro dela que está sendo impresso. E ficou com dor de cabeça. E agora, você já devia estar predisposto. Isso aí piorou. Agora, você precisa examinar o que foi antes da tipografia.
Olha lá, as horas antes, um dia antes que houve. O negócio é anterior. Agora, no caso dela, como eu conheço bem a de casa, você está entendendo? Precisa de ver, né, com detalhe. Hoje, a hora que eu vi, eu nunca vi isso. Ela nunca teve assim bloqueio de nada, com nada. Você sabe que tudo que ela estuda sai no primeiro lugar, aquele negócio todo. Nunca teve problema, né? Se tem um problema, precisa examinar o que é isso, como é que é. É o que acontece. Vergonha, não é isso? Você não tem direito de ter essas coisas. Não pode. Eu acho que não pode. É um problema natural. Agora, vocês veem, mulher é um perigo. Você está entendendo? É um perigo. Quando domina os processos de energia e a cabeça, sai de baixo. Isso é raro. Vocês vejam bem, ela é um caso raro. Eu estou mostrando hoje, bem claro que ela melhorou. Mas isso é raro. Eu não lembro de nenhum problema seu, assim, esses últimos anos, nada disso. Pois é. Ela não tem isso. Ela domina bem. Agora, uma coisa também que ajuda muito ela a se manter é por causa do holociclo, né? Ela está lá desde o início, ela fundou no início. Isso aí ajuda o holociclo a... Eu já falava que lá é o maior laboratório de desassédio que nós conseguimos construir nessa vida. Você lembra que eu já falava isso? E é fato. Ajuda. Pois ajuda. Professor Waldo. Tem pessoa que virou aqui, já chegou aqui para mim, encontrou comigo ali, falou assim, não, Waldo, eu não quero nada com você, não. Eu queria o holociclo. Eu disse, mas o que houve? Aí eu preciso ir lá. Você já viu o que era, né? Já tinha alguma coisa. Estava querendo descarregar alguma coisa. Vai lá, descarrega. Agora já tem até colocaram lá uma ratoeira para pegar uns ratinhos. Quer dizer, então pode ir, que não tem nada, tem ambiente agora adequado. Está funcionando lá a ratoeira, está, né? Isso é raro, já aconteceu isso uma vez só que eu lembro. Eu não lembro mais nada lá, ferrado. Professor Waldo, quanto à recuperação de cons, quais seriam os sinais que a gente avaliar uma pessoa que chega, por exemplo, vamos dizer que ela está fazendo uma retomada da PROEX, né? Quais sinais que a gente poderia avaliar, além de uma mudança, de uma ressex, tal, o que a gente poderia avaliar que ela está realmente recuperando cons? Não é só assim A primeira coisa é ver se houve mais, ou se está havendo mais equilíbrio da personalidade. As reações dela, em matéria de emoção, de pensamento, de abordagem dos assuntos, tem mais equilíbrio? Isso mostra a recuperação de cons. Agora, outra coisa, ela está começando a se interessar por assuntos mais complexos, isso mostra também a recuperação de cons. Isso é bem claro. Agora, às vezes, que a pessoa, ela muda a órbita. Você está entendendo como é que é? Às vezes. Então, ela se interessou, às vezes, por um assunto muito específico e, às vezes, um pouco complexo. Isso mostra mudança. Por causa das neossinapses. Porque uma neossinapse, às vezes, ela não vem só por vir. Ela vem funcionante, é fisiológica, parafisiológica. Entende? Ela quer funcionar. É como se ela se impusesse. Então, ela é insinuante. Você está entendendo o que quer dizer? Ela não vem só por vir. Se ela aparece, mexe, o papel dela vai mexer na função, na área. Então, mexe com a personalidade. Por isso que a recuperação de cons não é tão difícil de ver. Se você seguir isso que eu estou falando aí, eu te dei umas coordenadas assim por cima. Mas só isso aí já dá uma ideia muito séria do assunto. E, professor Waldo, uma pessoa que a gente percebe assim, quando chega uma pessoa que está recuperando porque ela ficou muito tempo afastada, a gente parece que fica mais nítida essa mudança da pessoa. Fica. Outra coisa, ela deixa de ser buscadora borboleta. Ela fixa. Então, olha bem a diferença entre uma pessoa fixada no seu objetivo, ela tem um mega foco já escolhido,
e outra que é a buscadora borboleta. É totalmente diferente. A buscadora tem muita tendência para cima da dispersão. Já a outra não, ela fixa. Você fala um assunto, fala assim, não, esse não me interessa, eu quero é isso aqui. Ela torna a voltar no assunto. Isso é porque ela está encasquetada com aquilo. Isso aí é típico do processo. E para as pessoas que estão assim, que a gente vem acompanhando, assim, mesmo na comunidade conscienciológica, a gente vem acompanhando há 10, 15 anos, essas pessoas parecem que têm uma recuperação de coisa diferenciada, alguma coisa assim mais lenta? Às vezes é mais lenta porque ela não tem só uma área. Ela é multifacetada, multifacética. Ela vai levando direito a uma opção de coisas simultaneamente. É igualzinho, por exemplo, aqui conosco, as pessoas desenvolvem não uma modalidade parapsíquica, elas desenvolvem várias simultaneamente. Observa que todo mundo é assim. A pessoa, por exemplo, ela não tinha nenhuma noção do processo de efeito físico. A hora que começa aquilo, mexe em outra área dela. Ela não fica só naquilo. Isso é inevitável. Então, porque fica difuso, agora, a gente não consegue... nosso modo de vida, o holopensene que nós temos aqui, você está entendendo? Essa ilha de parapsiquismo que a gente está instalado aqui, ela permite essa diversificação multifacética. Quer dizer, dentro da cosmovisão. As modalidades, elas não são tão exclusivas. Entendi. Elas se ampliam. Isso aí é muito importante para a pessoa. Agora, no início, a pessoa não sabe bem coordenar essas coisas, não. Ela ainda perde tempo, quebra a cara. Sabe como é que é? Uma hora vem uma coisa, outra hora vem outra, daqui a pouco ela confunde aquilo tudo, até ela deslanchar, por isso que demora. Entende? A multifacetação das modalidades de sensibilidade parapsíquica, ela exige ser mais lenta. Não pode ser de uma hora para outra. Não dá para fazer 10 cirurgias simultaneamente. É uma de cada. É uma sessão de cada vez. Está entendendo? Mas aquilo vem. Porque o problema é o seguinte, presta atenção. Uma pessoa, ela é um pouco casca grossa. De uma hora para outra, ela se interessa pelo processo de energia. Na hora que ela se interessa, às vezes, aquilo supita, aflora. Você está entendendo? Aquilo vem à tona. Uma opção de coisa com facilidade de movimentação da energia. A hora que faz isso, uma série de modalidades de manifestações começa a ficar exacerbada. Você está entendendo? Então, mexe na clarividência, mexe no processo intelectual, mexe na projeção, vai afetar o sono da pessoa, vai mexer na hipnagogia dela. Você entendeu? Tudo isso tem, é normal. Agora, enfim, os estados alterados da consciência, eles mudam simultaneamente. De que modo a pessoa pode mexer com o cosmograma e não desenvolver a cosmovisão? Quais os cuidados para aproveitar melhor o cosmograma do holociclo e desenvolver o parapsiquismo? Escuta, mexer no cosmograma, a pessoa vai desenvolver a cosmovisão. A pessoa que está pedindo o contrário, eu não entendi essa. Será que a pergunta que está feita é errada? Presta atenção, olha aqui. De que modo a pessoa pode mexer com o cosmograma e não desenvolver a cosmovisão? Eu acho que ela quer dizer, né? Olha, o problema é o seguinte, não vai trabalhar com o cosmograma, é a melhor coisa que você faz, se você não quer desenvolver sua cosmovisão, porque vai mexer com o intelecto, a pessoa vai ver. A mesma coisa, não vá para a internet ver as notícias ou qualquer coisa, não, porque senão também vai dar isso. Será que a pessoa não está perguntando assim, como é possível uma pessoa que trabalha no cosmograma... ela está falando o contrário. Não ter cosmovisão. Não ter cosmovisão, ela acaba tendo. Mas agora veja, tem gente que vai lá, mas que não entra nos assuntos, né? Tudo é possível. Agora, quais os cuidados para aproveitar melhor o cosmograma do holociclo e desenvolver o parapsiquismo? Primeira coisa é o seguinte, tudo que você vê, anote. Não vá trabalhar no cosmograma sem laptop. Eu já falava isso quando o Luiz começou a trabalhar lá. Lembra? Eu falava, laptop, para todo mundo, vê o que quer que vocês fazem. Para a pessoa tirar o partido pessoal dela do assunto. Senão ela só trabalha para o cosmograma, mas não trabalha para si. Entendeu? Ela tem que tirar, ao mesmo tempo que está lá, ela trabalha para os dois.
Isso é que é o ideal, para ela desenvolver mais depressa. Agora veja, com isso eu não estou contra o holociclo, não, nem o cosmograma. Pelo contrário, quanto mais ela desenvolver, melhor para a gente. Você entende, não? Vocês estão entendendo, né? Comigo. Oi, professor. Eu tenho uma dúvida sobre pré-cognição. Às vezes acontece de termos alguma projeção, ou algum sonho que parece um filme e tal, e depois de algum tempo, sei lá, 3 meses, 4 meses, às vezes 1 ano até, aquilo acontece exatamente como você tinha visto. Queria saber o que o senhor pode falar sobre isso e como seria o mecanismo que isso acontece. Não, o caso é o seguinte, dentro dos fenômenos parapsíquicos, os mais comuns que tem, o primeiro deles é o chamado sexto sentido, que é aquela inspiração, intuição que a pessoa tem a respeito de alguma coisa. Isso é o mais comum. O segundo é esse aí, a precognição. É a pessoa ver alguma coisa que ocorre depois. E aí é que vai dar depois o dejaísmo, que é o déjà vu. Se a pessoa não tiver muita cabeça e lúcida, ela vai ver, eu já vi isso em algum lugar. Mas às vezes não é bem não, é por causa do fenômeno que mostrou a ela que aquilo ia acontecer. Então há uma confusão entre o dejaísmo com o processo vamos dizer assim, a realização da premonição da pessoa. Porque é difícil entender como que uma coisa que ainda não aconteceu você pode prever antes, né? Com detalhes, cores, sons. Olha, mas isso aí é fenômeno muito comum. Todo mundo tem isso. É verdade. Você sabe que existem as centrais de premonição, né? Não. Todo mundo manda para lá. Então eles reúnem e vão tabulando aqui no computador para saber. Às vezes eles descobrem, no dia tal, em tal lugar, assim pode ter um acidente. É probabilidade, então. Porque muita gente sonhou com aquilo naquele dia. Às vezes ocorre, exatinho, do jeito que foi falado. Há muita bobagem nisso, por isso que é que eles fazem uma triagem violenta. Pode acontecer rememoração de simulações que foram feitas no intermissivo, por exemplo, alguma coisa assim? Como assim? Digamos que você num curso intermissivo, você passou por algumas simulações do que você poderia passar aqui, no intrafísico. Isso aí já é o processo mais não é um detalhamento tão grande assim com essas simulações intermissivas como que acontece hoje. Uma coisa nesse sentido, que as pessoas têm dificuldade de lembrar com nitidez as vivências intermissivas. Então, às vezes a pessoa está naquilo, ela ouviu o galo cantar, mas não sabe onde, aquilo está nebuloso, não tem muita nitidez. Essas coisas ocorrem. Isso é verdade. Obrigado. Quem é que está com o microfone aí? Tem alguém? Como é que é? Nada? Então deixa eu só falar uma coisa aqui. Aqui na caracterologia, nós estamos falando aqui sobre a esplênico-chacralidade, a ocorrência de afecção grave do baço, dificultando a distribuição parafisiológica das energias conscienciais e o livre funcionamento das conexões energéticas energossoma-soma, que é o que a gente estava explicando aí. Eu estou dando estudo aqui na caracterologia. A antiprojetabilidade, a vida trancada da pessoa casca grossa, quanto ao parapsiquismo, ainda incapaz de promover a projetabilidade lúcida, por menosprezar os assuntos multidimensionais ou temer inconfessadamente a extrafisicalidade. O que acontece mais é essa segunda parte. Aqui, desconfie, toda vez que você encontrar um homem que esnoba essas coisas e tira o corpo fora logo, não quer nem tocar no assunto. São as pessoas que têm mais medo do processo extrafísico, são elas. Geralmente é um homem que é líder, que tem algum poder social, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho encontrado de gente assim, não está no gibi. Entende? Outra coisa, se às vezes vai encontrar uma pessoa dessa que tem uma coleção, uma aproteca, uma coleção de armas, que ele se defende fisicamente, que aquilo serve para ele como defesa, entende? Ele tem a arma. Ele sente como se tivesse escudado na arma. Aquilo ele morre de medo lá dentro dele. Eu encontrei várias pessoas que colecionam armas porque têm medo. Medo assim que eu estou falando, arraigado, medo grandão.
entendeu? Medo brabo. E o processo de parapsiquismo é terrível. Isso é aquele negócio, por exemplo, da nossa amiga Graça, né? Que chegava e na hora que ia comprar mulher, New York, aquele lugar, Londres, etc. Então, a mulher sozinha, eles podem querer tapear preço, aquele negócio todo. Então, ela chegava toda séria e falava, não, eles perguntavam para ela, o que é que você é? Então, ela falava em inglês, eu sou pesquisadora psíquica. Na mesma hora, todo mundo olhava, os homens levavam a sério, ninguém brincava com nada. Psychic Research, e falava o que era, as coisas todas, de modo que é. Psychic. Todo mundo tem medo que mexe nesse negócio. Você está entendendo? Agora, por quê? Porque uma boa parte desses lugares que ganham essas coisas são judeus. Os judeus entendem as coisas por causa de cabala, o cabalismo. Entende? Eu mesmo expliquei para ela, quando você chegar, você chega com toda a seriedade e fala, não, se eles perguntar qualquer coisa, ou qualquer coisa, você insinua que você é, não, I am psychic research, psychic. Eu escrevo livros sobre isso. Então, lá pela Santa, ela fala assim, I am psychic writer, quer dizer, escritora de parapsiquismo. Pronto. Aí o povo todo... Não, então o que a senhora quer? Como é que é a situação e tal? Eu estou dando a dica, porque isso aí internacionalmente é um fato. Uma outra coisa, quando perguntarem vocês, internacionalmente, aeroporto, um governo, por exemplo, na alfândega, onde você chegou, qualquer coisa, você fala que você é psychic writer, ou qualquer coisa assim. Entende? Você é psychic, hein? Book writer, mas psychic, às vezes é bom falar. Você está entendendo? Book writer. Isso tudo abre o caminho. Eu aprendi isso em Hollywood. Entende? Todas as minhas viagens depois, qualquer coisa, eu faço, não, I am book writer. Eu estou aí para ver uns negócios. As portas todas abrem, eles dão jeito, na alfândega eles tratam você bem. Tinha cara que falava assim, mas doutor, o senhor veio dar algum curso? Sim. Eu vim dar um curso. Aonde que é? Porque isso aí até me interessa. É o cara do governo. Às vezes eles apareciam. O povo de New York, um monte deles fez isso. Londres, isso tudo já aconteceu. Agora, os americanos que são mais interessados nessas coisas. As coisas todas tem. O medo, ele pode interferir na questão do pâncreas, não? Pode. Porque eu lembro que até uma certa altura da vida eu tinha muito medo de espírito, de coisas assim. E eu tive uma pancreatite considerada crônica. E a partir do tempo da descoberta de começar a trabalhar com os chakras, eu fazia yoga e eu comecei a melhorar do pâncreas e hoje funciona normal. Então é realmente o bloqueio do parapsiquismo e o pâncreas, eu acho que tem uma grande relação. O negócio pega, coisa mais séria. Entende isso? Agora, aqui outra coisa. Heteroassedialidade. O trancamento patológico energético, sugestão ou hipnose da sensibilidade parapsíquica promovido por processo de assediadores extrafísicos ou possessores, ou, inadvertidamente, por assediadores intrafísicos ou profissionais religiosos amauróticos, durante a fase da adolescência da consciência vítima. É aquilo que eles falam, leva lá para o terreiro ou para um centro espírita, e eles trancam a mediunidade da pessoa. A palavra que eles usam é trancar a mediunidade, é isso aqui. Não, eles colocam um bloqueio desse de assediador em cima da pessoa e ela não funciona mais. Aquilo fica como se desse um choque elétrico nela. É isso que o povo faz. Os assediadores gostam disso, porque eles tiram a energia da pessoa. Mas é como se fosse uma semi-possessão? Não, é um choque. É como se fosse um choque. E aquilo bloqueia a pessoa, ela fica variada, fica toda alterada. Então, por exemplo, uma criança começa a falar muito, que está vendo isso, está vendo aquilo, tal. Eles levam lá e pedem, não, tranca a mediunidade dessa menina que eu não estou aguentando mais. Pronto. Aquilo ali bloqueia a pessoa para o resto da vida. Às vezes, a criança fica burra.
depois disso. Mas é bloqueio mesmo, né? Bloqueio igual esse, energia. Mas é irreversível com o arco voltaico? Não, com o tempo, a pessoa começando a estudar, ela desbloqueia. E o que eu já trabalhei desbloqueando gente não está no gibi. Agora, a pessoa chegar e falar assim, eu estou aqui, já faz alguns meses, estou frequentando tudo, mas nada meu desenvolve. Aí eu viro para ela e falo assim, vem cá, você, quando tinha tantos anos, etc. tal, você foi levada para o centro espírita e eles trataram você? Sim, eles trancaram a minha mediunidade. Então, é isso. Aí você vai olhar e pega e faz o arco voltar. Então, um bloqueio daqueles. Você tem que trabalhar 3, 4 sessões até limpar. Não, daqueles assim, aleijado. E qual que é o chakra mais bloqueado, professor? Hein? E qual que é o chakra mais afetado nesse caso? O chakra e a cabeça da pessoa, mas é corona chakra, né? O corona? maior deles é o corona. A maioria deles faz isso. Mas agora, os caras levam estudo pela emoção, mexem no cara de chakra da pessoa, aquele negócio todo. Agora, isso, eles acham que isso é uma bênção, que vai ajudar a criança. É a maior ignorância que tem no estudo. Os religiosos, o povo todo, que não entende nada do assunto. Dá uma pena. Eu vi isso desde a minha adolescência, eu vi esses casos. O espiritismo tinha muito disso. Eu dava conta em todo mundo, isso é besteira, não é por aí. Deixa a pessoa desenvolver o parapsiquismo dela. Não vai cercear, não vai bloquear. Isso é pior. É como se aleijasse. É o problema que eu falo. A biologia humana e a parabiologia não admitem esses excessos de mutilação, por exemplo. Isso é uma mutilação. Isso é negativo. Mutilação energética. Aqui no ar. Como é que eles fazem isso? Como é que eles bloqueiam o parapsiquismo da criança? Através dos assediadores, né? Tudo é guia cego, né? Religião é guia cego. O movimento espírita, terreiros, umbanda, quimbanda, candomblé, tudo é guia cego. Eles chegam igual assediador. Agora, eles gostam disso porque eles tiram a energia da pessoa, chupam tudo que pode. A mãe está ajudando. A criança está lá inerme, entrega as baratas. O povo tudo está lá. O ambiente é favorável. Você já pensou? Você já pensou? Você chegar num lugar e falar assim, eu quero fazer uma possessão. E todo mundo te ajudar a fazer? Ah, beleza. Aqui. O senhor falou uma vez que tem certas pessoas que têm a hipomnésia, que muitas vezes é devido a processo de assédio. Foi. Seria isso também? Esse é um deles. A hipomnésia é uma das coisas que ocorre, mas não é só isso. A hipomnésia é uma das deficiências intelectuais da pessoa, da memória. Mas não é isso. A hora que às vezes bloqueia o processo, isso que é chamado de bloqueio da mediunidade, piora os atributos mentais somáticos da pessoa. A opção dele. O juízo crítico, a associação de ideias, o processo de atenção. Tem gente que piora até a concentração. Eu já contei aquele caso, por exemplo, do rapaz, que a mãe levou lá para mim, lá na Glória, e ele foi 12 anos, ele foi Ogã. Ele que mexia com os tambores. Então tinha o poder da vida e da morte. Você sabe que o povo, eles mexem com energia para matar a pessoa. Tem estudos, despacho, o negócio, tem isso tudo. Agora veja, ele trabalhou 12 anos, mas chegou a um certo ponto que, às vezes, você sabe, esse povo que trabalha não fica muitos anos mesmo, não. Porque chega num certo ponto, ele desgasta. Igual uma peça que desgasta. Então, o que eles fazem? Eles matam a pessoa. Nesse caso, o rapaz não morreu. Ele foi lá porque a mãe pediu para ajudar o filho. E depois ela foi lá comigo. Então o filho virou vegetal. Está lá, um zumbi, tudo. E ele dentro dele, ele achava que ele era do mesmo jeito, que ele dominava as coisas, tudo do mesmo jeito. É só lembrar daquilo que ele fazia. E não tinha a mínima. Agora eu fui olhar, ele estava tudo bloqueado, não tinha mais jeito, porque a cabeça já tinha ido para o espaço. Está faltando parafuso. E casos que a pessoa ele virou imbecil, sabe? Totalmente imbecilizado. Casos que a pessoa tem hipomnésia nessa vida, pode ser devido a algum trancamento desse tipo na vida passada também? Alguma coisa assim? Ou... Às vezes pode ser, porque às vezes não é bem isso, é um processo da oligofrenia, né? Algum processo, por exemplo, de idiotismo, que já vem de muito tempo. Doença mental, ela às vezes pode caminhar, porque é o processo de elaboração do pensênio que está alterado.
Uma pessoa saiu de um corpo, arranjou um outro, não quer dizer que ela vai melhorar. Porque ela, a hora que pega o corpo, ela que está alterada, não é o corpo. O corpo está até bom, mas ela não faz ele funcionar direito. Entendi. Não conjumina, ela não sabe usar. Você está entendendo? Entendi. Por isso que tem essas coisas. O caso do Chico Xavier era isso. Era um problema de... Então aquele negócio dele, a loucura religiosa dele, de dar beijo para o santo, você está entendendo? Selamento periférico, uma opção de coisa disso, tudo é loucura que já vinha já de alguns séculos. Mas aí, de qualquer forma, um corpo físico mais saudável, um ambiente mais saudável pode fazer a pessoa recuperar isso. O Chico, por exemplo, ele tinha tanatofobia, né? Tinha um medo de morrer danado por causa dessas coisas. Porque muitas vezes, quando ele morria, ele ia no negócio da baratosfera, o negócio era sério. Por isso que ele veio para trabalhar nisso, para ficar livre dessa história. Entendi. E eu penso que nessa vida agora ele vai melhorar. Aliviou. Nesse caso que ela está trazendo, professora, a pessoa pode ter uma doença ou uma tendência que ficou, digamos assim, acobertada e que aí, pelos seus 30, 40 anos, algum evento startou aquela situação. Essas coisas de fechamento ou abertura dependem de certos eventos mesmo, certos choques. Algum fato. Tudo isso ocorre. Por isso que o arco voltaico é uma beleza, porque ele define isso, ele dá o diagnóstico. É a semiologia prática do assunto, o arco voltaico. Agora, seriam os dois extremos, da mesma forma que a pessoa pode, de um momento para outro, ter uma expansão e ter uma melhora significativa, ela pode ter um embotamento Pois é, radical. mas agora na religião, muitas vezes não dá certo, porque eles não usam o arco voltaico. Sim. Eles começam a mexer, por exemplo, o povo que está dando passo, da cabeça até os pés. Ali dilui tudo, ele não fixa nada, ele não sabe fazer assimilação, porque ele só deixa os guias cegos funcionar. Então o guia cego deita e rola, com ele e com o assistido. Agora no Espiritismo eu explicava isso tudo. Foi aí que eu comecei a trabalhar para fazer câmara de passe especiais, uma opção de coisa, para trabalhar com isso. O negócio é sério. Valdo, aqui no Adno, como é que é fácil assim para uma pessoa que foi bloqueada por outra para reverter? Porque no caso dessa pessoa que você falou, ela já estava trabalhando, tentando trabalhar a energia e não porque às vezes demora, né? Depende da idade, né? Escuta lá, a pessoa está assim há 50 anos, já vem aqui e até amanhã cedo, até às 10 horas da noite ela fica boa, isso não existe. Tudo tem que ir com calma. Outra coisa, nem pode existir. Porque se fizer uma coisa dessa, ela embiruta. Tem que ir devagar, porque isso mexe com o sistema nervoso todo, os dois hemisférios cerebrais, o cerebelo, a parte psicomotriz, tudo mexe. Fora os chakras, 7 chakras dela. Então, veja bem, uma pessoa que está com 50 anos, ela está com 7 chakras carente, tudo alterado e tal. Uma mulher, por exemplo. Como é que faz? Às vezes aquilo já bloqueia o negócio todo. A hora que você mexeu lá em cima, está mexendo em tudo. Entende? E por aí vai. Então, uma série de condições, cada caso tem que ver com calma. Você pode dar um Mas exemplo? tudo pode ser recuperado se a pessoa quiser. Você pode dar um exemplo de um caso irreversível de invalidez parapsíquica? De quê? De validez, esse o cara que foi organo lá. Esse rapaz não existe, a mãe dele também. Ela chegou lá e falou para mim: doutor, não tem jeito de o senhor fazer nada para ele? Assim, ele não tem. Agora, eu acho que você devia agradecer a eles. O que fizeram? Você não pediu para ficar com seu filho? Eles tiveram seu filho. Só que não era o filho que você queria. Mas agradeça, porque ele está vivo. Agora, ele vai continuar sem vegetal, porque está faltando coisa na cabeça dele. Isso aí não adianta. Não adianta procurar psiquiatra, nem neurologista, nem nada. Ele está mutilado. Agora, eu tive que falar isso com a senhora, porque todo mundo está tapeando ela lá com um milhão de coisas. Eu falei: eu sou obrigado, nós vamos encontrar. Ele dessoma, a senhora dessoma, eu dessomo. Eu não vou ter nada para esconder. É aquele negócio. Eu vou olhar para olhos do para olhos. Não escondi nada que eu sabia. Expliquei para a senhora. Aí ela se compôs, ficou tranquila. Eu falei assim: não, isso até que está lógico o que o senhor está falando. Isso explica tudo o que aconteceu com meu filho. Agora, aí eu fui falar para ela, chamei ela de lado.
seu filho está aí. Ele ainda pensa que ainda tem o poder da vida e da morte que ele tinha com os tambores para matar os outros. Ou para mandar a pessoa ficar viva. Mas não tem mais nada. Ele não age mais nada. Ele é um vegetal. Raciocina nisso. Eles acabaram com ele. Agora, quem manda, tem muito jeito. Mas assim, eu estava pensando em relação à deficiência física, alguma coisa orgânica que influencia. Também influi, mas essas coisas que eu estou falando é que influi mais. Que tipo de doença, assim, que tipo de disfunção orgânica pode causar? Qualquer tipo de doença influi para a pessoa desenvolver parapsiquismo. Depende do que é. Qualquer tipo. Que é um distúrbio. Se é um distúrbio orgânico, aquilo afeta o processo parapsíquico. Tem que saber conviver uma coisa com a outra. Porque todo mundo tem comorbidades, tem vários tipos de doenças. Quanto mais de idade, mais. Eu, por exemplo, estou com 77 anos, estou caminhando para 80. Então, é a quarta idade. Na quarta idade, a gente já tem 7 comorbidades. Eu já tenho 5. Quando eu cheguei a ter 65, eu já tinha 3. Atualmente, eu arranjei mais umas 2. Eu estou com as 5. Agora, muito nobres, elas são nobres, eu gosto delas, tomo conta delas direitinho e tal. Entendeu? Olho tudo. Que é o jeito, comorbidade. Sabe o que é comorbidade? Minha sobrinha nasceu prematura, ficou por 97 dias na UTI NEL. Após 15 dias em casa, teve uma pneumonia aspirativa e dessomou com 4 meses de idade. Foi essa que eu escapei, tá vendo? Eu tive a mesma coisa. Minha mãe teve uma premonição referente à sua dessoma, porém preferiu não dizer nada à minha cunhada, pois ela poderia ficar perturbada. Até que ponto podemos avisar sobre premonições e evitar certos ocorridos? Aí a gente não sabe se evitar, né? O problema é ver a pessoa que tem a premonição, ela tem que ver a inspiração que ela tem de falar ou não, que depende aí do amparador ou quem quer que seja, e ver também o caso, como é que é. Não tem outro jeito. Agora, num caso desse, o que a sua mãe podia ter feito é, pelo menos, suavizar o processo, né? Diplomaticamente expor a situação, alguma coisa nesse sentido, sem abrir o jogo todo. Mas poderia, para diminuir o impacto, acolchetar o negócio, acochambrar, fazer um tampão, você está entendendo? Acalmar o negócio, fazer um embasamento. O nome disso seria embasamento, né, diplomático. E a dupla fez TENEPS por 4 meses. Dupla aqui no caso quer dizer duplista, né? Minha duplista, a mulher, né? Dupla dele. Fez TENEPS por 4 meses, abandonando a prática por sentir sintomas constantes de depressão acentuada. Mesmo após o abandono, os sintomas se acentuaram mais. O que indicar nesse caso? Retorno à parada? Não. Ela deve retornar depois de se tratar, que ela tem um processo que está na cara, que é um problema aí, se de ver se tem bipolaridade, o que quer que se passe com ela. TENEPS é o seguinte, nos primeiros 6 meses, ela foi 4 meses, está perfeito, está dentro dos conformes. Nos primeiros 6 meses, levanta toda a poeira. Aquelas doenças bravas que a pessoa tem, tudo aparece. Isso aí está na cara. Então apareceu esse problema. Se o processo é de depressão, está na cara que é uma bipolaridade que estava lá, que ela não tratou até aquele momento. Então, primeira coisa, é um psiquiatra, um psicólogo, ver se precisa tomar remédio, o que é? A hora que ela se sentir bem tomando o remédio, ela deve voltar a praticar a TENEPS. Agora, a hora que ela se sentir bem, porque são os primeiros 6 meses, vai começar tudo de novo. São 6 meses, vão levantar poeira todas aí, etc. Além do EV, quais outras técnicas recomendáveis para desenvolver de maneira útil a clarividência e a pangrafia? Olha só quem é que está perguntando aqui. Foi o nosso amigo que esteve aqui. O problema todo é o seguinte. Além do EV, é a pessoa estudar tudo isso e ela começar a anotar e registrar no seu laptop as suas vivências junto com os processos que ela está estudando para ela saber como é que o fenômeno se manifesta. Agora, junto com isso, o acoplamentário é o ideal na questão da clarividência.
porque começa vendo a evidência facial e aquilo vai ampliando o resto. Agora, na questão da pangrafia, aí já é diferente. Tem que começar a pessoa a trabalhar através de uma biblioteca específica sobre os processos de parapsiquismo intelectual. Então, começar a estudar isso tudo, descartando todas as bobagens que existem, porque que tem mais nessa área tem besteira demais. É o problema da psicografia. 90% de tudo quanto é psicografia que tem por aí, tudo é fajuto. É muita bobagem que tem. Tem que tirar isso. Então, a coisa mais séria é preciso a pessoa estudar. Agora, a pangrafia é a reunião desses fenômenos todos. Então, para isso, a pessoa tem que fazer a biblioteca dos fenômenos. Você viu aqui a nossa holoteca. Você vai passar aqui mais uns dias. Então, o caso é seguir lá e ver o que tem. Eu espero que você hoje está escrevendo para cá com essa calma, que as coisas com você estejam boas. Estamos aqui esperando você. Vamos ver o que vai dar. Aí a gente conversa da boca para o ouvido as realidades maiores para desenvolver clarividência e pangrafia. Tá certo? Comentar na efeitologia, página 42, os efeitos da anulação da autoparaperceptibilidade causadores do incomplexo. O caso todo é o seguinte: uma pessoa, ela vem aqui e ela tem uma PROEX que ela estudou porque ela fez curso intermissivo, ampliou a situação, teve um evoluciólogo que deu orientação para ela, ela tem todo o encaminhamento da situação que ela tem que fazer. Agora, para isso, aquele tipo da desempenho da PROEX dela, precisa dela desenvolver alguns mecanismos de autodefesa, da energia, estado vibracional, praticar TENEX, talvez chegar até Neofiex. Agora, a pessoa parou no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu. Então, acontece aquilo que eu falo, que é o pusilânime. A pessoa chega, ela vem com a corda toda do curso intermissivo. Então, começa a trabalhar com muita motivação, muita garra. Aí, os assediadores do passado dela, credores do passado, descobrem onde é que ela está. E vêm contra ela, e ela começa. Ela entra na pedagogia, ela vê aquelas coisas. Ela tem sonho pesadelar ali, bravo, de pesadelo, aquelas coisas. Então, ela começa a recuar, começa a ter medo. Aí é que vem o pusilânime. Isso aí é um dos bloqueios maiores em matéria de PROEX que eu tenho visto por aí afora. Você sabe que eu cheguei a dar curso para falar sobre esse processo aqui, porque tem uma fase que era um monte de gente que chegava e falava assim, eu tenho o curso intermissivo. E chegava lá por bastante, a pessoa tirava o corpo fora, porque ficava com medo. Esse medo é justamente a pusilanimidade que nós chamamos do desenvolvimento parapsiquismo. Nessa hora, a pessoa tem que firmar estado vibracional, trabalhar nos cursos aqui da dinâmica do parapsiquismo e outros mais que nós temos. De que modo os assediadores e guias cegos podem travar ou desviar a vontade do pesquisador e do interassistenciólogo? Olha, a maioria das pessoas elas são desviadas por aquelas coisas naturais da vida humana. Sexo, dinheiro e poder. Aqui é lógico que entra aí também o prestígio da pessoa, tal, que é a política, né? Que entra no processo do poder. Mas essa tríade horrorosa, sexo, dinheiro e poder, é o que destrói mais, né? As pessoas, que anulam todo o vigor e, vamos dizer assim, os potenciais das pessoas promissoras. Tem muita gente, então, que vai para o buraco por causa disso. De modo que eles entram por aí, eles veem onde é o lugar de menor resistência da pessoa, o busilis, o nó-gorde, aquele ponto mais frágil, o trafar, o mega trafar da pessoa, aquele traço fardo que ela carrega. E eles apertam ali. Aí a pessoa fica anulada, às vezes, com medo disso, daquilo, tal, uma opção de coisa. E vem o bloqueio deles com a energia, piora a pessoa. Né? Waldo, só uma dúvida quanto àquela questão do caso que o senhor atendeu, que era a invalidez parapsíquica irreversível, né? Como é que é?
Fala aqui, Gil, tá direito. Aquele caso que o senhor atendeu, que era irreversível do menino que foi para... O rapaz da mãe, o filho da mãe. Como é que fica a situação evolutiva dele em vidas, né, futuras? No caso aí? Quando ele dessomar, vamos ver o que vai acontecer. Mas ele vai ter que pagar pelas coisas que ele fez. Se ele ajudou a matar os outros, todos aqueles credores, pode ser que muitos deles vão aparecer ali. O cara trabalhou nisso durante 12 anos. Não, estou falando do menino. Hein? Do menino. É ele? Não é menino, é o rapaz. Ele já tinha quase 40 anos quando ele chegou lá. Não tinha nada de menino, não. Rapaz enorme, grandão. Que é o caso. Agora totalmente não tem zumbi. E a mãe falou assim, o que é que nós podemos fazer? Agora eu fui conversar com ele, conversar direitinho com você, tudo. Você via que ele estava, não era débil, ele estava imbecil. Quer dizer, que é o segundo nível da oligofrenia. Mais um pouco ele ficaria idiota. Mas no caso, quando ele somar, ele tem que ver como é que vai ficar a situação evolutiva dele. O caso desse aí, presta atenção, ele estava mexendo com despacho, terreiro, esse sincretismo africano que mata os outros. Os caras falam, não, tem que matar isso. Então, por exemplo, você chega lá, dá mais dinheiro, sabe, para matar alguém. Eles recebem o seu dinheiro e matam aquilo. Agora vem um outro e quer que mata você, mas dá mais dinheiro que você deu. Eles matam você. É assim. Tudo é negócio. Você está entendendo como é que é? Estacionamento evolutivo, né? E outra coisa, ninguém fica sabendo, porque joga energia pesada lá, dá uma crise cardíaca, vem o médico e fala assim, ataque cardíaco e tal. Ninguém sabe o que foi. A maioria desses casos assim são assédios, são homicídios feitos por mega assediadores. Que eu já vi na minha vida, um monte deles. Já teve casos que eu até previa, falei assim, você tem cuidado, isso aí pode acontecer. Passavam uns dias aquilo acontecia, do jeito que a gente ia falando. Entendeu? E não tinha nada. Eu já vi casos assim, horrorosos. Por exemplo, eu vi um caso de uma pessoa que ele era até uma grande personalidade e trabalhava numa grande instituição. E tinha que viajar, um negócio mais sério, uma viagem mais séria. Aí eu virei para eles e falei assim, ele vai viajar, e ele está bem para viajar, porque eu sabia que tinha sério no negócio. Isso está ótimo. Ele acabou de fazer o check-up, ele está tinindo. Não tem nada. Quando é que foi o check-up? Foi anteontem que ele terminou. Fez todos os exames, ele está ótimo. Eu falei assim, eu acho que ele não devia de viajar. Agora ele viajou. 2 dias depois que ele estava fora lá do Rio, que ele era lá do Rio, deu uma crise cardíaca, um verdadeiro ataque cardíaco no cara, foi um problemão, deu trabalho de remoção, etc. Tal. Eles aí me chamaram lá em casa. Não vai lá para você ver como é que está. Você falou que ia acontecer, nós não seguimos, agora o que é que faz? Agora veja, deram um jeito no cara. Ele trabalhava junto de uma turma que era muito pesada. Você está entendendo? Processo corporativo, violento. E ali ele trabalhava, puxava muita brasa para sardinha, tinha muita coisa contra. Então, eles devem ter feito ali uns 50 despachos contra o cara de uma vez. Né? Por isso que é que deu. Agora, eu cantei a pedra que eu falei antes. Ele disse, rapaz, não devia de viajar. Não é bom. Agora, quando ele viajou, saiu das companhias, da situação dele. Ele ficou entregas baratas. É assim que o povo fala, entregas baratas. Entende? Dê a cana. Ô, Valdo, você falou que é resultado de megas assediadores. No caso, a pessoa que manda fazer lá o trabalho para matar, para prejudicar, para causar acidente, é o mega assediador ou o pai de santo lá que faz? Não, aí o conjunto deles todos são. Esse aí, o que manda é o mastermind, é o que paga. É o que paga, financia. O pagante. O que financia. Está entendendo? Esse, de qualquer maneira, tudo vai reverter contra ele, cedo ou tarde. Sim. Ou nessa vida, no fim da vida, ou depois disso, ou depois que ele dessoma. Agora, ninguém escapa disso. Com certeza. Desafio se atrai. Não tem jeito.
a gente não tem assim uma noção, porque quando fala em mega assediador, a gente pensa no extrafísico, né? Que está no extrafísico. Então não imagina. Não, o mega assediador está cheio deles intrafisicamente. Esses masterminds de crime, todos eles são assim. Agora eles não falaram que em Catanduvas aí, que saiu alguma coisa lá, que mandaram fazer lá o negócio do Rio e tal. O outro agora estão falando que é de Mato Grosso, né? Uma prisão de Mato Grosso. Chegou o cara do governo e falou assim, lá é impossível, lá não pode ter feito nada disso. Vem 5 outras pessoas e falam, nós todos achamos que o negócio saiu de lá, a ordem, para fazer isso aí. Que é essa guerra civil do Rio. Já morreu 45 pessoas até agora, né? O negócio não é fácil. Tá bom. Doses comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 51 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 15 perguntas respondidas online, 21 votos online. Hoje vamos ter 2 recados: Rosemary, imersão na cosmoética; Antônio, curso heterocrítica. A eleição do verbete para amanhã: inocência, meta optata, racionalidade rudimentar, resíduo mitológico, status momentosos, veracidade autoverificável, vida ecológica, vida matemática. Boa tarde a todos. Eu quero convidá-los para a 11ª imersão na cosmoética, que acontecerá aqui na Cognópolis entre os dias 5 e 8 de novembro. No dia 5 vamos ter a imersão laboratorial aqui nos laboratórios do CAEC. E no dia 6 a 8, o 13º encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia e o primeiro encontro do Colégio Invisível da Serenologia. A temática desse evento é Paz, Tríplice Fronteira e Cosmoética. Inscrições e dúvidas poderão ser tiradas pelo telefone 45-3525-5315 ou pelo e-mail mercia@cybermais.net e também pelo telefone 91 17 0008. Assim poderão ser tiradas as dúvidas. E as inscrições poderão ser feitas também comigo ou com a Mércia aqui após a tertúlia. Muito obrigada. Pessoal, nós queremos lembrar a todos da CCCI a oportunidade que a gente tem nesse final de semana com o curso Heterocrítica Especial, onde a gente vai estar analisando a obra já pré-selecionada, Democracia Pura. Os subtítulos da obra são História e Atualidade, Reforma Política, Teoria e Prática sobre Governos sem Políticos Profissionais. O objetivo é a gente tentar aproveitar o máximo possível esse evento para discutir o conceito de democracia, não apenas no nível federal, mas principalmente no nível aqui na Cognópolis, né? Para quem estiver ainda pensando se pode participar, a gente quer sugerir ouvir a tertúlia de sábado. Nós conversamos com o professor Valdo sobre alguns temas que são muito importantes. Por exemplo, como é que se chegou nessa obra, quais seriam os temas que devem direcionar aí o debate, né? E a relação da conscienciologia como um grande orientador para a vivência da democracia pura, né? Eu lembro que nós falamos sobre a importância de identificar e apontar o nosso nível atual em termos de democracia, assim como aquele ideal que a gente pode atingir, né? Que caminhos, que diretrizes a gente podia tomar. Então, para isso, conceitos como, por exemplo, cosmovisão, cosmoconsciência, a relação, por exemplo, da grupo karmalidade, né? O conhecimento da grupo karmalidade como sendo um facilitador aí para a vivência da holokarmalidade, né? E a relação também da personalidade homeostática com a personalidade democrática. Então são temas muito importantes. A gente quer enfatizar aí a importância da máxima participação aí dos componentes da CCCI para que a gente possa otimizar e ter os melhores resultados grupais, né, durante aí essa atividade. Então, por favor, aqueles que puderem serão bem-vindos. Obrigado. O verbete para amanhã é Vida Matemática com 12 votos. Obrigada e boa tarde a todos.